ter um auditório cheio para a gente falar desse tema é muito relevante. Lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com saúde corporativa, de falar de programas de saúde e bem-estar, a questão da saúde mental sempre foi uma coisa à parte, né? Assim, era importante a ergonomia, era importante a nutrição, era importante a atividade física, mas a saúde mental era quando desse. Ou talvez quando a gente achasse que dava para fazer uma ação numa CIPAP. E lá atrás eu vi muitos especialistas falando, apesar de não ser um especialista em saúde mental, a gente tem muita vivência disso no dia a dia. Então, como a gente atua no bem-estar, o bem-estar acaba sendo uma ferramenta global. A gente tem que imaginar o indivíduo no bem-estar físico, relacional, mental, então a gente acaba tendo muito contato com os especialistas. E eu lembro, lá no ano de 2009, 2010, algumas palestras já falando que lá em 2030 a gente teria problema com saúde mental. Isso talvez antecipou um pouco, né? Não existe uma definição oficial, né? O que é saúde mental? Existe um conjunto de ações, estado de espírito, de bem-estar, né? E aí, assim, a saúde mental, né, esse bem-estar emocional, ele pode ter um impacto diferente para cada um de nós aqui, né? E por que isso pode ter um impacto diferente? Quando a gente fala sobre saúde mental, e aí eu acho que é um caminho que a gente pode começar a contextualizar, eu acredito que a gente pode falar entre o equilíbrio, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui dessa sala tem problema, né? Nem em casa, nem no trabalho, tá tudo tranquilo. O WhatsApp já deve ter chegado uns 4 meses para responder, umas 3 broncas no WhatsApp. Isso é normal, gente. Isso faz parte da nossa vida. Só que também tem coisas que nos fazem bem, né? São hobbies, estar com a família, cada um vai ter o seu, vai ter alguns gostos pessoais que envolvem isso. A gente acredita que o equilíbrio entre esses desafios e as coisas que nos fazem bem, efetivamente vão pautar essa qualidade da saúde mental e podem incorrer num conceito do que seria essa saúde mental. Então, se eu, Felipe, tivesse que definir, juntamente com a turma que nos ajudou nesse processo, o que seria saúde mental, era encontrar esse equilíbrio, tá? Entre o que nos faz bem, entre o que nos motiva e entre os desafios inerentes à nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E a gente falando aqui do ambiente de trabalho, muito importante dizer o seguinte: regularmente a gente passa 1/3 da nossa vida dentro do nosso trabalho. Querendo ou não, tem pessoas que mais, tem pessoas que um pouco menos, mas regularmente a gente está 1/3 da nossa vida dentro do ambiente de trabalho. Então é impossível dissociar a nossa saúde mental do ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho for um ambiente adoecedor, for um ambiente que não reúne essas condições, a gente não vai conseguir um resultado efetivamente global para isso, né? Não existe isso de, eu saí da empresa, eu passei por uma rotina estressante, todo dia que eu vou lá, eu tenho problema com o meu chefe, eu não entendo meu plano de meta, eu não consigo desenvolver as tarefas, eu não consigo entregar o que a empresa espera de mim. O meu propósito é completamente desalinhado com o que a empresa propõe no mercado, você vai sair da empresa e isso vai junto com você. E provavelmente isso vai afetar seu relacionamento em casa, com seus familiares, e aí no outro dia você volta para o trabalho, isso reflete novamente aonde? No trabalho. Então a gente não consegue dissociar efetivamente o ambiente de trabalho com a questão da saúde mental. Falamos aqui que é importante, que a gente precisa quebrar paradigma, que a gente precisa medir, que a gente precisa tirar o elefante da sala, parar de passar debaixo da perna dele. Mas por que a gente precisa fazer isso? Aqui a gente traz alguns números do mundo, tá? A Rita até colocou aqui a questão de 1 em cada 4 pessoas tem ou terá algum problema de transtorno mental durante a vida. Posso chutar aqui que a gente deve ter hoje aqui entre 100 a 150 pessoas. Então, a gente está falando aqui que a gente, dentro aqui desse público que a gente está, a gente teria entre 50 e 70 pessoas que vão sofrer com algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. Se a gente for falar isso aqui de coisas anteriormente que a gente falava de Ler, de Dort, isso não é uma verdade. Assim, provavelmente a gente não vai ter esse nível de incidência tão agravado aqui. A aceleração desse agravamento é uma coisa que nos preocupa, igual a gente falou no início. A quantidade de casos de depressão aumentou cerca de 18% na última década.
Né? E a gente está falando de dado global, viu, gente? Então, é país rico, é país pobre, isso é um levantamento do OMS, então, isso aqui é um dado extremamente relevante que corrobora tudo que a gente vem falando sobre o porquê é importante a gente começar a entender ferramentas claras de diagnóstico para desenhar planos de ação bem objetivos e chegar aos resultados concretos. Em maio de 2019, né, mais famoso mês passado, o síndrome de burnout foi considerada uma doença, efetivamente, pela OMS. Está claro para todo mundo aqui o que é a síndrome de burnout? Ok? Isso é como é que existe uma mudança de culturamento. Às vezes a síndrome de burnout era conhecida como um cansaço excessivo, ou uma dificuldade de memória, uma irritabilidade excessiva. E, bom, o cara não quer trabalhar, isso aí é vagabundagem. A gente já ouviu isso várias vezes na vida, né, Vitor? E a gente conseguiu ver, até pela essa definição do OMS, o quão grave a síndrome do burnout se tornou do ponto de vista de saúde pública. Né? E por que isso aqui é importante a gente falar das empresas? Né? Porque isso aqui é impacto na comunidade. Né? Aqui a gente está impactando a comunidade vai ver esses problemas. A gente tem um fato aqui, que os transtornos depressivos e de ansiedade geram cerca da perda de $1 trilhão por ano em todo o mundo. $1 trilhão é maior que o PIB da maioria dos países do mundo. Tá? Convertendo aí para real, a gente está falando de R$4 trilhões. É muita grana. E por que se perde isso? Com perda de produtividade, com problemas de relacionamento, com indenizações trabalhistas elevadas, enfim, aqui existem várias causas que até a gente vai chegar lá. Nenhum dado relevante, a gente procurando alguns dados para poder vir falar com vocês aqui hoje, a gente chegou nesse dado que particularmente me chamou muita atenção. Quando a gente falava de lá de 2030, da saúde mental ser a principal causa de afastamento no mundo, a gente precisar de falar de saúde mental, do CDF está aumentando dentro das empresas, parecia tão longe, né? Em 2020, a depressão será a doença que mais incapacitará pessoas para o trabalho no mundo. 2020 ano que vem, gente. São daqui 6 meses. Essa postergação da gente conseguir assumir aqui internamente, a gente tem profissionais da área que estão dentro das empresas vivendo esse dia a dia. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade nessa parcela. E a gente aqui, como associação que faz um trabalho tão importante, a Rita falou aí de anos que tem, foi uma das fundadoras aqui da BQV, a gente precisa assumir essa responsabilidade para a gente. Não existe qualidade de vida com um problema de saúde mental. Efetivamente não existe. Talvez seja uma das poucas coisas que realmente é impossível. Você pode ter talvez um cara que não se alimenta bem e ter uma boa qualidade de vida? Talvez possa. Você pode ter um cara que é sedentário e ter uma boa qualidade de vida? Talvez. Agora, uma pessoa com transtorno de saúde mental dificilmente terá essa qualidade de vida. E a gente precisa encarar isso com o protagonismo. A gente fala isso muito do dia a dia nosso. O protagonismo da gente poder começar a assumir isso aqui com uma parte da solução. E aí vocês estão perguntando, tá bom, o Felipe está trazendo tanta coisa do mundo, mas a gente não mora no mundo, né? A gente mora no Brasil. Infelizmente aqui no Brasil a gente não está muito melhor não. Tá? 11 milhões e meio de pessoas sofrem com depressão aqui no Brasil atualmente. Tá? Nós somos o país mais depressivo da América Latina. Eu não vou entrar como que a metodologia de como isso foi feito, tá? Que envolve outras coisas, mas basicamente, por curiosidade, é pelo consumo de antidepressivo. Tá? Então, esse dado do país mais depressivo da América Latina tem a ver com o consumo de antidepressivo por população de 100 mil habitantes. Tá? Então, nós somos o país que mais consome antidepressivos na América Latina. Tá? Aqui no Brasil, segundo os dados do INSS, os transtornos mentais já são a segunda principal causa de afastamento do trabalho. Eles só perdem ainda a famosa LER e DORT, né, que até pelo nosso parque industrial, é um parque industrial um pouco mais antigo, algumas coisas que ainda não evoluíram na medida que a tecnologia evoluiu, a gente ainda tem isso. Mas que, de acordo com os levantamentos e dados divulgados pela própria OMS, em 2030 pode ser que, infelizmente, isso mude.
ao invés de ser a segunda, será a primeira. E aí, diferente da gente falar de LER, de DORT, eu estou levando isso porque a LER e a DORT, os problemas ergonômicos, eles tiveram uma atenção muito especial das empresas nos últimos anos. E efetivamente a gente viu avanços importantes. Só que as soluções aqui na saúde mental, elas são um pouco mais subjetivas, menos tangíveis. E por isso, o desafio da gente falar isso com o máximo de urgência possível. Quanto mais a gente conseguir conversar, desmistificar, trazer experiências que vocês todos devem ter para compartilhar, mais a gente vai conseguir avançar nessa parte. Tá, já falei aqui do cenário, e esse cenário não é para criar catástrofe, tá, gente? É para levantar a importância da necessidade. Esses números, eles trazem para a gente a urgência que a gente tem que falar desse tema, né? Mas, tá bom, e como que a gente vai fazer, né? Por onde partir, como fazer, por onde começar? Primeira coisa, vou usar a palavra da Rita de novo aqui, o elefante na sala, né? A gente precisa começar a comunicar de maneira clara e transparente. A gente não pode ter medo de falar desse assunto. Se a gente vê uma postura inadequada no escritório que a gente está passando, você não vai falar com seu colega ou um amigo, senta direito aí que você vai ter uma dor na coluna. Por que a gente não pode falar sobre problemas de transtorno mental? Né? Se todos esses números nos mostram que isso é um problema organizacional. E essa comunicação, gente, muito importante, isso é a questão da liderança. O que a gente percebe no mercado é que quando a liderança tem essa comunicação próxima com os liderados, as coisas acontecem. Mas quando essa comunicação pode falar de saúde mental, mas não fala de estresse, não. Você pode falar de saúde mental, mas não vou falar de liderança, não. Vamos falar de gestão de mudança, mas sem falar do... Não dá. A gente precisa começar a comunicar de forma clara e transparente. E aqui, gente, a gente está falando que a gente tem que expor as organizações, não, muito pelo contrário. O nosso trabalho no dia a dia lá na empresa é para a gente na verdade faz as coisas pró-organização, mas a gente precisa entender que isso aqui é bom para a organização e para os funcionários. Né? Isso aqui não é uma competição de que para quem é melhor para todo mundo. E aí, por onde começar? Diagnóstico. Né? Não dá para a gente sair dando tiro para tudo quanto é lado. E aí a gente precisa começar com um diagnóstico assertivo e que consiga ser tangibilizado por dados factuais. Todo projeto que vai se apresentar na empresa tem lá quanto se vai gastar, qual que é o retorno que a gente espera obter, quais são os elementos que a gente precisa ter, e aqui não pode ser diferente. Para isso a gente precisa de um diagnóstico assertivo. E a partir disso, o que fazer e como, com esse mapa na mão, as possibilidades são inúmeras, tá? Desde a criação de uma política de gestão de fatores de risco psicossociais. Quem já foi na indústria e viu aquele quadrinho, política de qualidade? A maior parte das indústrias tem lá, política de qualidade e tudo mais. A gente precisa entender a saúde mental da empresa que não tolera assédio moral, bullying, nenhum tipo de ofensa do ponto de vista de denegrir a parte emocional dos indivíduos. Até ações mais simples, como quick massagem, sessão de mindfulness, alguns programas de acompanhamento psicológico, enfim. Aqui o que fazer vai ser delimitado pelo que a gente encontrar no diagnóstico, tá? Aqui não tem receita, não vou trazer aqui uma receita mágica, uma receita de bolo, ou um pozinho que coloca e vai resolver, mas a gente vai dar alguns caminhos aqui para vocês pensarem dentro das organizações que vocês representam, que vocês prestam serviço, como que a gente pode ajudar. Bom, e aí, como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né, tirar isso do chão? Primeiro, para a formatação do diagnóstico, a gente precisa entender a realidade das empresas. Hoje existem inúmeras ferramentas que podem levar ao diagnóstico de saúde mental, né? A gente pode falar do SRQ-20, do HSE, por aí vai. O que a gente entendeu é o seguinte: essas ferramentas são validadas, funcionam e ninguém está questionando isso. A gente precisa entender na realidade da empresa como que a gente tem que, às vezes, customizá-las para a realidade de cada um dos negócios. E aí o case que eu vou mostrar aqui, depois dessa explanação conceitual, tem a ver muito com isso. Né? Tem a ver muito com entender o que aquela empresa precisa e adaptar essa ferramenta para encontrar o que a gente está precisando encontrar. Né?
E, obviamente, após isso, a gente desenhar um plano de ação assertivo que priorize as reais necessidades. Bom, a partir daqui, gente, essa primeira parte foi uma parte para dar um panorama do ponto de vista nosso, a saúde mental impacta dentro das organizações, o que ela tem trazido de problemas e quais são as oportunidades de melhoria. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde de hoje, tá? Estão todos os meus contatos aí à disposição.